Para análise da partida de xadrez de hoje. O tempo tá muito seco aqui, a minha voz de vez em quando ela deu uma falhada, pelo menos durante o dia, né? Então se minha voz falhar, vocês já sabem o motivo, mas nada que vá atrapalhar a nossa gameplay, a nossa revisão da gameplay de xadrez aqui. Então tá. Eu estava de brancas, meu adversário de pretas, e eu saí com meu cavalo. Meu adversário tirou o peão dele e eu tirei meu peão, porque eu queria pegar esse bispo aqui e jogar nessa casa, para o meu bispo tomar controle dessa diagonal toda aqui. Meu adversário tirou o cavalo para desenvolver as peças. Tirei meu bispo. Ele tirou o bispo dele. Tirei o meu peão. Ele tirou o peão dele até para proteger esse peão que estava desprotegido até então, né? Esse peãozinho aqui eu tirei porque é importante você mexer os dois peões aqui do centro para tentar tomar controle dessa parte central aqui do tabuleiro. Porque, principalmente no início do jogo, a parte central do tabuleiro é muito importante de você tentar tomar ali algum controle, certo? Fiz o rock ali para proteger meu rei. Ele foi lá e tirou o cavalo. Eu fui lá e tirei meu cavalo também. Ele foi lá e mexeu o peão e eu não entendi exatamente porque ele tirou esse peão, não entendi o motivo. Esse meu cavalo aqui eu tirei para desenvolver a peça mesmo, porque é bom mexer, né? No início da partida, uma das principais objetivos que você tem que ter, né? É tirar os dois cavalos e os dois bispos, fazer o rock e ligar as torres, né? Posteriormente você tira o rei também daqui de trás e liga as duas torres. Mas enfim, eu fui lá e mexi meu cavalo para cá. Mas por que eu mexi meu cavalo para cá? Vamos explicar. Ó, a minha ideia era jogar meu peão ali, meu peão na casa de E4, para dar uma quebrada nessa estrutura dele que está muito bem fechada aqui. Eu imaginei que ele poderia comer um, eu como um, ele come dois, eu como dois, ele come três, eu como três e ele come quatro. Ele iria comer quatro, eu iria comer três, eu ficaria em desvantagem. De fato, essa estrutura dele que estava bem fechadinha agora está toda aberta, né? Inclusive o rei dele nem fez o rock, então ele está mais exposto do que o meu rei. Só que não é uma boa ideia eu fazer isso levando em consideração que ele vai comer quatro peças e eu vou comer três. Então não valia a pena, certo? Então vamos voltar aqui. Joguei meu cavalo aqui, exatamente porque eu quero jogar meu peão nessa casa. E depois da trocação, eu não ficaria em desvantagem, porque agora o cavalo também poderia atacar essa casa. Beleza, meu adversário mexeu ali um peão. Não entendi exatamente a função desse peão. De início eu não tinha entendido. Posteriormente eu entendi que ele queria usar esse peão para quebrar essa minha estrutura de peões aqui, ó. Que estão protegendo meu rei. Mas tudo certo, eu joguei meu peão ali. Agora eu vou mostrar o que eu imaginava que iria acontecer. Eu imaginava que ele ia jogar aqui. Ele come um, eu como um. Ele come dois, eu como dois. Ele come três, eu como três. Ele come quatro, eu como quatro. Se você for ver a estrutura dele aqui do centro, quebrou tudo. A minha também. Mas, tipo assim, tudo certo. Eu só queria abrir o jogo pra gente fazer um jogo aqui com esse centro todo quebrado. Ia ser mais fácil pra mim. Mas daí, tipo assim, por que que seria bom pra mim, levando em consideração que a minha estrutura tava toda quebrada também? Pelo menos aqui no centro. Eu acho que eu teria alguma vantagem porque ele não fez o rock ainda, né? O rei dele tá bem exposto aqui no meio do tabuleiro e o meu já tá lá no cantinho, protegido. Então, por causa disso, eu acho que seria uma boa. Mas vamos voltar ali. Porque depois que eu mexi o meu peão, né? Fiz isso aqui com o meu peão. Ele comeu o meu peão, eu comi o peão dele. Eu tava esperando uma trocação absurda aqui no centro, mas ele fugiu. Provavelmente ele viu essa situação aí que no final ele ia ficar com alguma desvantagem. Em vez de partir para trocação, ele fugiu. E daí eu abri espaço ali, né? Já que ele não quer trocar as peças, abri espaço para colocar esse meu bispo nessa diagonal para pegar essa coluna não, essa diagonal aqui, tomar controle dela. Ele foi lá e mexeu o peão. E ali eu entendi o sentido da jogada dele. Esse peão aqui, de fato, ele queria quebrar a minha estrutura de peões aqui. Porque se eu como, ele come de volta. E ó, a estrutura de peões aqui protegendo o rei foi pro saco já. Não existe mais praticamente. Então, beleza. Depois que ele mexeu isso, eu tirei meu rei. Né? Se ele comesse aqui, eu podia comer ali. E a minha estrutura não estaria tão quebrada assim. Ou então, se ele mexesse aqui, eu poderia talvez fugir para cá e eu me virava depois, pelo menos a minha estrutura ainda tá inteira. Mas tá, beleza. Depois que ele mexeu ali, eu mexi minha dama, ele mexeu o peão.
E aí eu fiz isso aqui. Mexi o meu peão pra frente. Por que que eu mexi o peão pra frente? Exatamente pra proteger aqui. Porque se ele mexe agora o peão pra frente, eu posso comer. Levando em consideração que se ele comer o meu bispo, eu como a torre dele. E eu fico na vantagem, porque uma torre é melhor que um bispo. Então foi por isso que eu fiz isso, né? No caso, por isso que eu mexi o meu peão pra frente nesse momento aqui. Se ele comesse aqui de cavalo, eu comi o cavalo dele, enfim, né? Sem contar que eu poderia posteriormente cutucar o cavalo dele jogando o meu peão mais pra frente. Mas vamos lá, né? Meu adversário jogou o cavalo. Obviamente, a ideia dele era cutucar aqui minha dama, né? Na verdade. Porque a minha dama, ela tava protegendo essa casa aqui. Então ele tentou cutucar minha dama pra, por exemplo, eu fugir aqui, supostamente falando. Ele podia jogar aqui. Aí eu, sei lá o que eu ia fazer. Eu ia ter que jogar aqui, meu bispo ia ficar escondido do jogo. Ou então eu ia comer aqui, ele ia comer eu aqui. Ou então eu ia ter que fugir pra cá, ele ia vir pra cá dar um cheque, eu ia comer a peça dele. E ele ia continuar o jogo daí dessa parte, né? Poderia talvez comer aqui, eu comeria aqui. Ele come aqui atacando o meu cavalo. Eu comia a dama dele lá em cima. Ele comia a minha dama. E aqui eu estaria numa posição mais perdida, eu acho. Ficaria uma posição ruim, mas enfim. Mexi o cavalo, eu fugi com a minha dama pra cá, certo? Porque pensei que se ele colocasse a dama dele aqui, dando um cheque, eu poderia comer o cavalo dele. Então ele mexeu aquele outro cavalo. De certa forma, comeu o meu peão que tava meio de graça ali. Mexi o meu cavalo. E ele andou ali pra proteger o peão dele, porque de fato aquele peão tava meio desprotegido. Ele protegeu um pouco mais, né? Porque se o cavalo saísse daqui, o peão ia estar desprotegido, mas tudo bem. Comi o cavalo dele e ele comeu com a dama. Ah, eu não tava esperando isso. Quando eu comi o cavalo dele, eu imaginei ele comendo o meu cavalo com o peão. Né? Imaginei isso aqui. E daí eu ia colocar minha peça aqui, independente da jogada dele, depois eu ia usar minha dama pra comer o peão. Pelo menos é o que eu tinha imaginado. Mas não, ele foi lá e comeu com a dama. Ele tá meio que pedindo pra eu trocar a dama com ele. Tá pedindo pra eu comer a dama dele, ele vai comer de volta a minha dama com o peão e vai seguir o jogo assim. Mas aí que tá, eu não queria trocar a dama, pelo menos não gastar o meu lance pra trocar a dama. Então eu desenvolvi o meu bispo. Ele foi lá e comeu o meu bispo com o cavalo. Eu fui lá e comi o cavalo dele com o meu peão. Ele comeu minha dama e eu comi de volta a dama dele. E ele foi lá e fez o rock. E agora ele protegeu o rei dele. O meu rei tá protegido. O rei dele também está protegido. Joguei minha dama aqui. Por quê? Bom, vamos ver a próxima jogada dele. Ele foi lá e colocou o bispo ali, né? Mas tá, primeiramente vamos tentar entender. Por que que eu joguei a minha torre aqui, né? Eu quero fazer isso aqui. Pra quebrar um pouco mais ainda essa estrutura do centro. Só que se eu jogar o meu peão aqui, ele pode comer meu peão, eu como o peão dele, ele come meu peão e eu vou ficar na desvantagem. Ou, aí. Então eu pensei o quê? Eu trago aqui, ele faz alguma jogada, tipo, sei lá, isso aqui. E eu queria quebrar essa estrutura aqui. Queria que acontecesse isso aqui. É o que eu tinha imaginado. Mas aí que tá. Depois que eu joguei a minha torre, ele colocou o bispo dele ali, atacando a minha torre. Então eu fugi. Ele foi lá e entrou com o bispo. Eu fui lá e fiz aquele negócio do plano que eu tinha pensado. Só que aí, em vez de comer o meu peão aqui, ele foi lá e jogou o bispo dele nessa posição aqui de comer o cavalo. E aí que tá, né? Ele iria comer meu cavalo de graça. E eu não posso tirar meu cavalo, porque se eu tirar meu cavalo, ele vai comer minha torre que tá aqui. Eita, e vai ser pior ainda. Portanto, eu fui lá e coloquei minha torre aqui. Assim, se ele comer o meu cavalo, eu como o bispo dele. Dito isso, ele voltou com o bispo. E eu dei um cheque. Lá dos quintos do tabuleiro, na lateral, eu dei um cheque. Ele fugiu.
Entrei com o meu rei, porque conforme você vai chegando no final da partida, é bom usar o rei também. Ele tirou o bispo dele pra esse lado, não sei exatamente qual era o plano dele, mas eu saí com o meu rei pra cá. Ele veio com a dama. E eu joguei a minha... perdão, eu falei que ele veio com a dama. Ele veio com a torre, tá? Provavelmente pra proteger isso aqui, ó. Né, se eu comesse, ele comia de volta. Mas tá, ele veio com a torre e eu vim com a minha torre também, atacando esse bispo, porque eu pensei o seguinte: se ele fugir com o bispo, eu posso comer esse peão que ele vai estar de graça. E se ele usar de repente a torre para proteger o bispo, aí eu posso fazer isso aqui. Entendeu? Porque daí se ele fugir, não, para cá não dá para fugir. Se ele fugir com o bispo, eu como o peão. Se ele comer a minha peça, eu como a peça dele. E, sei lá, dependente da jogada dele que ele faça, eu ainda posso comer esse peão aqui. Só se ele protegesse de novo, né? Daria pra proteger de novo. Mas... O que a mãe tá falando aqui? Ah, depois eu respondo ele, depois da revisão aqui. Enfim, esse era meu plano. Ele foi lá e fugiu. Eu fui lá e comi o peãozinho de graça que eu tinha pensado, né? E aí que tá. Eu vou comer o bispo dele na próxima jogada, se ele não fugir. Se ele fugir pra cá, eu como. Assim. Eu acho que aqui uma jogada ideal pra ele talvez fosse dar um cheque em mim aqui. Não sei, ele poderia ver. Só que ao invés de fugir com o bispo, ele fez diferente. Ele foi lá e protegeu o bispo dele com a torre. Pensando o quê? Que se eu comesse o bispo dele, ele comia minha torre. Isso é o que se passou na cabeça dele. Mas aí que tá, no momento que ele colocou a torre ali, eu comi. Nossa, ele cometeu um erro, hein? Ele cometeu um equívoco. Foi uma péssima jogada dele ali, porque ele acabou não vendo a minha torre. E aí que tá, meu. Eu tendo duas torres, um cavalo e um bispo, e ele tendo só uma torre e dois bispos, ele tava com muita desvantagem. A desvantagem dele ali já era um absurdo. Então, nesse momento, ele abandonou a partida. Ele abandonou. Depois que ele percebeu que ele cometeu esse erro de jogar a torre ali, me entregar ela de graça, totalmente de graça, ele abandonou a partida. E se a gente for ver aqui a análise, ó, o gráficozinho ali mostrava que até aqui a gente estava meio parecido. Daí esse meio aqui, quase a partida inteira, ele tava com alguma vantagem sobre mim. E depois no finalzinho eu fiquei com muita vantagem, foi quando ele entregou a torre dele, né? A minha precisão nessa partida foi 71, a dele foi 63. Daí eu tive um lance excelente, 9 melhores lance, 4 excelente, 4 bons, 3 lances de livro. No geral, eu acho que o que mais pesou foi essa gafe dele aqui, que eu não cometi gafe, ele cometeu gafe no momento importante, né? Ó, foi exatamente essa aqui da torre, né? Já esse erro dele foi... Ah, foi o momento que ele entregou aqui o peãozinho dele de graça. Mas enfim, momentos cruciais da partida, ele acabou cometendo erros e gafes. E isso fez ele desistir no final, né? Então, ó, a minha abertura foi aceitável, meu meio do jogo foi aceitável. A abertura dele foi melhor que a minha, o meio do jogo foi mais ou menos. E o final do jogo não teve porque ele desistiu primeiro. Mas é isso aí, essa foi a partida, galera.